No seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, o psiquiatra Frantz Fanon relata um episódio que, independente de ser fictício ou não, é bastante representativo da experiência vivida de ser negro em um mundo colonizado. Abre aspas. Uma criança branca vê um homem negro e se dirige à sua mãe dizendo: "Mamãe, olhe, um preto." Fanon prossegue: "Olhe, um preto." Eram estímulos externos me futucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. "Olhe, um preto." É verdade, eu me divertia. Olhe, um preto. O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. "Mamãe, olhe o preto, estou com medo, medo, medo." E começavam a me temer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível. Fecha aspas. Nesse trecho, Fanon mostra como basta um olhar para objetificar o negro. Do ponto de vista racista, o discurso que as pessoas negras fazem sobre si é imediatamente. Em um livro publicado originalmente em 2007, a filósofa Miranda Freiker articula o conceito de injustiça epistêmica, a prática de desacreditar as pessoas como incapazes de conhecer algum aspecto do mundo somente por causa de sua identidade social. A injustiça epistêmica enfraquece a capacidade das pessoas de se engajarem em práticas epistêmicas, isto é, formas e tentativas de conhecer o mundo, como repassar seus conhecimentos a outras pessoas ou interpretar suas próprias experiências. O conceito de injustiça epistêmica pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre a intersecção entre racismo e sofrimento psicológico, já que, como a história de Fanon nos indica, tanto pessoas não brancas quanto pessoas em sofrimento são alvo dela. Nos episódios anteriores da série Saúde Mental e Racismo, discutimos um pouco a dimensão subjetiva do racismo e sobre como o racismo construiu a história da saúde mental no Brasil. Nesse episódio, queremos pensar um pouco sobre a injustiça epistêmica e o epistemicídio, na formação das profissões da saúde mental e como o epistemicídio sustenta esse problema. Nosso terceiro episódio da série Saúde Mental e Racismo já começou. Direto da comuna imaginária do Acanga, essa é a Rádio Colibri. O conceito de injustiça epistêmica vem sendo bastante discutido no campo da saúde mental. É um conceito importante para a área, porque reflete estigmas e estereótipos negativos que afetam pessoas com transtornos mentais e que leva a uma espécie de déficit de credibilidade. A consequência da injustiça epistêmica, no caso da saúde mental, é que os testemunhos e interpretações dadas por uma pessoa com um diagnóstico de transtorno mental costumam ser desacreditados, tratados como descartáveis e não confiáveis. Assim, pessoas em sofrimento psíquico são desqualificadas em sua capacidade de conhecer e contribuir com o esforço epistêmico para chegar a um diagnóstico e tratamentos corretos. Afinal, o que sabe um louco sobre sua loucura? Não é o profissional de saúde que é especializado? As pessoas lidas como doentes mentais são cercadas de estereótipos. Esses estereótipos incluem ver as pessoas com diagnósticos como se fossem cognitivamente prejudicadas ou emocionalmente comprometidas, ou como existencialmente instáveis, dominadas por ansiedades de tal forma que, abre aspas, não conseguem pensar direito, fecha aspas, ou como psicologicamente dominadas pelo transtorno de uma forma que distorce sua capacidade de descrever e relatar suas experiências com precisão. Como o sofrimento psicológico geralmente evoca sentimentos fortes nas pessoas afetadas, os profissionais de saúde costumam considerar que suas emoções têm um efeito prejudicial sobre o pensamento dos pacientes, distorcendo os relatos que eles fazem sobre sua doença.
Miranda Freiker descreve vieses cognitivos que produzem duas categorias de injustiça epistêmica. Na injustiça testemunhal, recusa-se a reconhecer a validade das crenças e afirmações de uma pessoa com base em características irrelevantes de sua identidade social. Na injustiça hermenêutica, um grupo social não é capaz de dar sentido de características importantes das vivências de uma pessoa porque essa pessoa é parte de um grupo marginalizado em relação à produção de sentido. Quando a criança diz, mamãe, olha o preto, estou com medo, é um exemplo de injustiça hermenêutica. A sociedade é incapaz de entender a experiência vivida da negritude e de valorizar suas características culturais e diferenças, e, portanto, cria um estereótipo que apaga os sentidos que essa pessoa pode produzir, substituindo pela narrativa da violência. A injustiça epistêmica é, em certo sentido, a base histórica do racismo na saúde mental. Considere o exemplo da drapetomania. No século XIX, o médico americano Samuel Cartwright cunhou um termo diagnóstico, drapetomania, para descrever as causas das tentativas de fuga de pessoas escravizadas de suas plantations. Para Cartwright, se uma pessoa negra estava tentando fugir de sua condição, o que ocorria ali era sintoma de uma doença mental. Nunca ocorreu a ele validar as experiências das pessoas escravizadas e se perguntar o que, na experiência vivida dessas pessoas, a faria fugir de uma situação profundamente degradante e violenta. De maneira semelhante, a narrativa de Fanon que apresentamos no começo do episódio mostra como, em uma sociedade profundamente racista, a experiência vivida do próprio corpo é interpelada e atravessada pelo olhar das pessoas brancas. Existem aproximações importantes entre o conceito de injustiça epistêmica e o conceito mais amplo de estigma. Claro, existem também muitas definições de estigma, algumas mais e outras menos interessantes para a saúde mental crítica. O sociólogo canadense Erving Goffman, em seu livro, abre aspas, Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, fecha aspas, afirma que, abre aspas, a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Fecha aspas. Pensando a partir do conceito sociológico de identidade, Goffman confirma que, além das identidades reais produzidas e vividas pela maior parte das pessoas, aquelas pessoas que carregam o estigma também possuem uma identidade virtual. A identidade real é o conjunto de categorias e atributos que a pessoa demonstra, enquanto a realidade virtual é o conjunto de atributos que são exigidos e imputados pelas pessoas em relação a um determinado grupo. Quando a criança diz, abre aspas, mamãe, olho preto, estou com medo, fecha aspas, imputa um conjunto de atributos às pessoas negras que envolve estereótipos de violência e desumanização. Esses processos se compõem de maneira ainda mais intensa quando pensamos nas intersecções entre raça e saúde mental. É difícil pensar em uma intersecção que carregue mais estigmas e injustiça epistêmica do que o homem negro que tem um diagnóstico de transtorno mental e que também faça uso de drogas. Mas essa é a situação de uma parcela considerável da população. Tratam-se de pessoas que carregam a marca de corpos passíveis de serem violentados, inclusive porque assume-se que são pessoas desonestas em quem não podemos confiar. No nosso primeiro episódio da série Saúde Mental e Racismo, conversamos com Lauro Barbosa do curso de Psicologia da Unifespa, que falou sobre Fanon e o processo de deslegitimização. Ele falou pra gente um pouco sobre a própria experiência de Fanon com o epistemicídio. Salve, salve, Rádio Colibri. Eu me chamo Lauro Barbosa, sou professor da Faculdade de Psicologia do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, psicólogo formado pela Universidade da Amazônia, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, mestre em Psicanálise pela UERJ e doutorando em Teoria Psicanalítica pela UFRJ. Um ponto que precisa ser destacado de entrada é justamente o quanto Fanon depara-se com a deslegitimização do negro como portador e produtor de conhecimento.
Vejamos que isso é não só elucidado, mas vivido por Fanon. O seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas destinava-se a ser sua tese de doutorado em psiquiatria, mas foi recusada pelos membros da comissão julgadora, sob a justificativa de que preferiam uma abordagem positivista no estudo da psiquiatria, exigindo mais bases físicas para os fenômenos psicológicos. Pois bem, o silenciamento, esquecimento ou apagamento de autores negros é recorrente ao longo da história e da teoria do conhecimento. Na psicanálise, por exemplo, Virginia Bicudo foi a primeira não médica a se tornar psicanalista aqui no Brasil. Virginia era uma mulher negra e abordou o estudo das relações raciais na sociedade brasileira desde meados da década de 40. No entanto, a sua obra foi esquecida e retomamos a sua contribuição clínica e teórica há muito pouco tempo. Eu diria que a partir dos anos de 2010. E aqui nós devemos interrogar: a que se deve esse recalcamento do autor e de sua obra? É uma questão que não se pode calar. A invisibilidade dada aos intelectuais negros é fruto do próprio racismo. Quando falamos em epistemicídio, para utilizar aqui um termo do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, nos referimos à morte da construção do conhecimento. Trata-se, sobretudo, de uma dominação política e ideológica a fim de subalternizar, marginalizar ou silenciar determinado conhecimento. A título de ilustração, vamos lembrar que a subida do Partido Nazista ao poder se dá em 1932. E logo no início de governo, no ano seguinte, iniciou-se o que a propaganda nazista divulgava como Bücherverbrennung, cuja tradução literal é queima de livros. Tratava-se de um evento realizado em praça pública para a queima de livros de autores como Freud, Karl Marx, Albert Einstein, etc. Esse exemplo é uma ilustração nua e crua do que a gente chama de epistemicídio. Mas vale aqui interrogar como ocorre o epistemicídio do pensamento negro. De fato, ele está posto quando a tese de Fanon é recusada, quando a obra de Virginia é recalcada. Além do que, não é demais a gente ressaltar a negação ao acesso à educação de qualidade que é dada à população negra. É o que o movimento hip-hop tem mostrado em seu cotidiano, tal como o Mano Brown, do grupo Racionais MCs, canta no verso da música Negro Drama, abre aspas, problemas com escola eu tenho 1000, fecha aspas. Aqui vale salientar que, como destaca Lélia Gonzalez, o falar errado da população negra é a marca de uma verdade incômoda, a saber que no Brasil não se fala português, mas pretuguês. Surge da maneira mais evidente a desigualdade racial no acesso à educação. Não vamos encerrar esse item sem nos questionar quantos professores negros tem em nosso curso, em nosso instituto, em nossa universidade. Michel Foucault, filósofo e teórico social francês, desenvolveu o conceito de dispositivo como uma espécie de arranjo heterogêneo de elementos que se relacionam e funcionam juntos para regular, controlar e normalizar comportamentos, discursos e subjetividades. Esses dispositivos exercem poder e produzem conhecimento, moldando a forma como vivemos e vemos o mundo. Assim como Foucault localiza na formação do dispositivo de sexualidade uma motivação, uma estratégia da classe dominante para se reafirmar como classe hegemônica, Sueli Carneiro, ativista e feminista negra brasileira, vai observar em sua tese que esse processo de autoafirmação de classe foi acompanhado, para além da constituição desse dispositivo de sexualidade, pela emergência ou operação do dispositivo de racialidade, no qual a cor da pele irá adquirir um novo estatuto. O dispositivo de racialidade, segundo Sueli Carneiro, é um conjunto de práticas, discursos, representações e instituições que têm como objetivo manter e reproduzir hierarquias sociais, privilegiando o corpo branco e burguês em detrimento de outros. Esse dispositivo opera de maneira sutil e invisível, mas tem um impacto profundo nas vidas das pessoas negras, limitando suas oportunidades, negando sua humanidade e reforçando estereótipos negativos.
Esse dispositivo está enraizado em nossa história de colonização e escravidão, moldando as relações entre grupos raciais, perpetuando estereótipos, preconceitos e discriminação. Sueli Carneiro destaca que, abre aspas, o racismo não é apenas um conjunto de atitudes, mas uma estrutura de poder que opera nas diversas dimensões da vida social, fecha aspas. E pontua que o racismo como fenômeno estrutural e sistêmico se manifesta também nas instituições, nas políticas públicas e nas interações diárias. Nessa perspectiva, Sueli Carneiro tornou explícito que o dispositivo da racialidade é um conceito poderoso que, historicamente, serviu para a marginalização do negro e potencialização da desigualdade e agressividade contra esses indivíduos. Ela afirma que, abre aspas, nas sociedades como a nossa, de histórico escravista e onde o colonialismo estrutura suas relações, o racismo, enquanto tecnologia, é o que faz com que a violência perdure, atualizada nas novas dinâmicas do capital, fecha aspas. A desigualdade racial histórica que perdura na sociedade vigente, ilustrada por Sueli Carneiro, é fator essencial para o desamparo psicológico de pessoas negras. O racismo estrutural e a discriminação racial vivenciados diariamente pelo povo negro criam barreiras significativas e obstáculos para o acesso a recursos e oportunidades. Isso inclui, por exemplo, a falta de acesso a serviços de saúde mental de qualidade, a negação de tratamento adequado e o estigma em torno das doenças mentais. No livro Ordem Médica e Norma Familiar, Jurandir Freire Costa diz que a figura do negro escravizado era frequentemente utilizada na formação médica como exemplo de corrupção física e moral para a construção da consciência nacional e do modo como o corpo dos brasileiros devia ser subjetivado. Aos olhos da medicina colonial, mulheres, negros e indígenas eram impuros e enfermos. Pelos meios da assistência psiquiátrica, o racismo de Estado determina os que devem ter saúde mental e os que podem viver atormentados em seu sofrimento produzido pelas condições sociais, os que devem viver e os que devem morrer. É o Estado racista também que determina sob quais condições tratamos da saúde mental da população brasileira, que tipo de investimento, com quais psicologias e quais abordagens. Essa construção social, enraizada na supremacia branca, perpetua e beneficia o grupo racial dominante em detrimento dos outros e compactua, mesmo que de forma invisível, para a desvalorização do corpo e da mente de pessoas negras. Sueli Carneiro afirma que, enraizado no senso comum, existe a ideia de que a vida dos brancos vale mais do que a dos outros seres humanos, estabelecendo o branco burguês como um paradigma estético para todos. Aqui está o princípio da autoestima e a referência do que é bom, desejável e suscetível de proteção e amparo no mundo. Se na história da formação médica, como afirma Jurandir Freire Costa, a figura do negro escravizado era um exemplo de corrupção física e moral, será que muita coisa mudou na formação em saúde mental? Esse processo, obviamente, também está assentado sobre a formação de profissionais no campo da saúde mental, novamente com uma forma de epistemicídio. O Lauro falou um pouquinho pra gente sobre isso. Como as abordagens em saúde mental podem levar essas questões em consideração? Eu diria que existe uma questão preliminar. Nós vivemos a problemática da ausência ou escassez de debate das relações étnico-raciais na própria formação dos profissionais da área da saúde mental. Mesmo com a obrigatoriedade do ensino da história da África, da cultura afro-brasileira e indígena, em todos os níveis da escolarização, isso com base nas leis 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, há uma evidente falta de preparo na formação dos profissionais. É necessário, sobretudo e previamente, a instauração de um lugar de escuta à população negra com vistas à formação de profissionais valorizando a subjetividade, cultura, memória, direitos humanos e saúde mental afro-brasileira. Atualmente, no curso de Psicologia da Unifespa, nós desenvolvemos o projeto Fala Negada. O nome é um par antitético, conceito freudiano, que sugere ao mesmo tempo que, para a população negra, a fala sempre foi negada e permanece sendo negada. Mas, ao mesmo tempo, instaura-se um convite de que nós, negada, possamos falar. Os resultados têm sido frutíferos. Disponibilizaremos a disciplina de Epistemologias Negras, a fim de apresentar autores como Fanon, Lélia Gonzalez, Neuza Santos aos discentes do curso,
assim como haverá também um projeto de monitoria geral sobre a questão étnico-racial para as disciplinas de antropologia e sociologia. Toda e qualquer pessoa interessada na luta antirracista pode nos contactar de alguma forma para que possamos dar seguimento nessa luta. É isso, um grande abraço e até a próxima. Com essa formação, os profissionais da saúde mental podem ser incapazes de reconhecer a linguagem, o comportamento e as atitudes racistas internalizadas de seu próprio racismo encoberto. Para o usuário de serviços que é afrodescendente, tal experiência estressante e traumática tem efeito cumulativo ao longo da vida e pode impactar a saúde mental da pessoa. Aquele profissional que teoricamente contribuiria para o alívio da pessoa, ao contrário, lhe inflige mais dor. No próximo e último episódio da série Saúde Mental e Racismo, vamos discutir como a experiência vivida do racismo e a carga diária de estresse de pessoas não brancas contribui para piores índices de saúde mental. Vejo vocês lá! Se você chegou até aqui, deixamos nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. Estamos retornando em um novo formato, com episódios mais curtos e semanais, então fique atento aos próximos episódios e, se você ainda não ouviu o primeiro episódio dessa série, volta lá e ouve. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, Spotify ou na sua plataforma favorita, usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste e deixando suas 5 estrelas para o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. Se você quiser, você também pode ouvir esse podcast no app da Aurelo ou também pode participar do financiamento coletivo que a gente está tentando fazer lá no Aurelo. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, alunas de Psicologia na turma da Unifesp em Jacundá, por Jaiara Oliveira, Lara Farias, Lua de Oliveira e Tainá Pureza, alunas de Psicologia da Unifesp em Marabá, e por Caio Maximino, professor do curso. Saudações e até a próxima!